Nesta unidade de estudo, vamos começar a estudar as taxas. E você sabe o que dispõe o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal? Para entender tudo sobre este assunto, vamos contar com a didática do professor Edivaldo Nilo. Ah, não se esqueça de testar seu conhecimento respondendo ao nosso quiz. Boa aula! Olá, vamos nessa? Vamos aí para a nossa sexta UE. Perceba o seguinte, meus amigos, agora vamos tratar nos próximos aí, intervalos de 15 minutos das taxas, das contribuições de melhoria e do empréstimo compulsório. Um dos tributos que mais cai em provas de concurso público é o que a gente passa a tratar agora, com bastante detalhe, porque cai, tem muita jurisprudência, é o único, por exemplo, tem 2 súmulas vinculantes, então tem muitos detalhes. Na verdade, são 3 súmulas vinculantes. Uma que cai menos, que é aquela questão da inconstitucionalidade da taxa de universidade, né? Cai pouquinho em concurso, mas tem outras 2 súmulas que caem demais. E vamos tratar realmente dessas 3 súmulas vinculantes. Então, tem muita jurisprudência. Então, vamos tratar agora das taxas, depois das contribuições de melhoria e depois do empréstimo compulsório. As taxas aí, pelo menos, durante as próximas 8 unidades de 15 minutos. Então, perceba em relação às taxas o que vamos iniciar o nosso estudo. Fundamento legal das taxas. Né? As taxas têm fundamento legal, né, na Constituição. Então, tem um fundamento aí na Constituição, no artigo 145, inciso 2º, diz que é competência da União, é competência dos Estados-membros, é competência do Distrito Federal e é competência dos municípios criar as taxas. Seja a taxa do exercício regulado do poder de polícia, seja a taxa em razão do serviço público divisível e específico prestado de forma efetiva ou potencial. Beleza? Então, vejamos aqui no quadro e vamos seguindo. Fundamento legal das taxas. Né? Artigo 145, inciso 2, artigo 145, inciso 2, e também aí da Constituição, esse artigo 145, inciso 2 da Constituição, e também os artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional. Lembrando que temos aqui como fundamento legal e fundamento constitucional, legal constitucional, também o artigo 145, parágrafo 2º, que diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos. E, em razão disso, existe uma súmula vinculante. Aí você vai ver que essa não pode ter base de cálculo própria dos impostos. Na verdade, é uma identidade integral. Pode existir uma identidade da base de cálculo parcial. Vamos ver isso em breve. Dito isso, meus amigos, o fundamento legal das taxas, artigo 145, inciso 2º e artigo 145, parágrafo 2º do texto constitucional e artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional. Vocês têm que ler esses dispositivos. Vamos falar agora da questão da competência para instituição das taxas. Perceba que, segundo a Constituição e segundo o artigo 80 do Código Tributário Nacional, segundo o artigo 145, inciso 2 do texto constitucional e segundo o artigo 80 do CTN, a competência das taxas é uma competência denominada de competência comum, competência tributária comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Aí você pode perguntar, e isso cai demais em provas de concurso público, então, os municípios podem instituir qualquer tipo de taxa? E o Distrito Federal? E os Estados-membros? A resposta é negativa. A questão da competência é comum, ou seja, os 4 entes federativos têm competência para instituir as taxas, mas cada um dentro da sua competência legislativa. Por que, Nilo? Pelo seguinte, o artigo 80 é bem claro. Para se ter competência para instituir o tributo denominado de taxa, o ente federativo deve ter relação com aquele serviço, deve ter relação com aquele exercício regular do poder de polícia. Isto é, eu tenho que verificar o tipo de serviço
para saber, por exemplo, se aquele serviço público é de competência da União, se aquele serviço público é de competência do município. Por exemplo, a taxa de lixo domiciliar, que é considerada constitucional pelo Supremo. Vocês sabem que a competência legislativa, vocês têm que estudar isso em direito constitucional, está ali disciplinada nos artigos 21, 22, 24, 25 e 30 da Constituição Federal. E vocês sabem que os municípios, ele tem competência local. Então, veja, a taxa de lixo domiciliar é uma competência local, que tem interesse local? É. Então, aí os municípios têm competência. A taxa de fiscalização publicitária, ou seja, uma taxa cobrada em razão da fiscalização dos outdoor, né? Do outdoor. Veja, tem competência o município? Tem, dessa fiscalização de anúncios publicitários na localidade. Tem competência o município? Tem. Então veja que você tem que verificar a competência, se é de interesse local, se a competência está disposta naquele artigo 21, para saber qual é o ente federativo que vai poder criar a taxa. Um exemplo recente, por exemplo, foi objeto aí do Fantástico de domingo, aquele problema das redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. Um dos grandes problemas aí que estamos tendo aqui na nossa sociedade brasileira são os famosos, né, apagões. Né? De vez em quando acaba a luz e ponto final. Um dia desse eu estava dando aula num curso, acabou a luz, cadê? Vai continuar? Não vai. E um desses graves problemas é em razão que temos, né, vocês viram ali, que temos lá em Caetité, no município da Bahia, né, Caetité, que é um município do estado da Bahia, Caetité é um município do estado da Bahia, temos lá já transmissão, aparelhos para fornecer energia eólica de vento. Mas não temos redes de transmissão. Ou seja, não tem a rede que vai transmitir aquela energia do vento para o sistema de energia elétrica, o sistema de energia nacional. Então, o que acontece? Um grave problema é a questão da falta de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. E aí, meus amigos, o que isso tem a relação com as taxas? Os municípios começaram a instituir diversas taxas sobre as redes de transmissão, chamadas de taxa de ocupação e solo urbano, em relação às redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, ou seja, aquela questão da extensão da energia elétrica. E o Superior Tribunal de Justiça, isso caiu, por exemplo, na última prova do concurso de 2013, agora em janeiro, né? A prova foi no finalzinho de 2012, né? De juiz federal da 4ª região, o gabarito saiu em 2013, caiu essa questão lá. Veja, os municípios têm competência para instituir essa taxa de uso e ocupação de solo em relação à rede de transmissão e distribuição de energia elétrica? Não tem competência. Por que eles não têm competência? Porque a questão do disciplinamento da energia elétrica é de competência da União, segundo o artigo 21 da Constituição Federal. Então, não poderia o município criar uma taxa de uso e ocupação de solo em relação à rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, porque a competência para legislar sobre a energia elétrica é da União. Então, foge a competência do município. Ok? Então, preste atenção nisso. Isso aqui está disciplinado no artigo 80 do CTN. Continuando o assunto da taxa, qual é a hipótese de incidência da taxa? Qual é o fato gerador em abstrato das taxas? O fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, né? Exercício regular do poder de polícia e o serviço público específico e divisível.
né? A prestação do serviço público específico e divisível. Essa prestação você vai estudar comigo, pode ser regular ou pode ser potencial. Então, exercício regular do poder de polícia e prestação do serviço público específico e divisível sempre pelo poder público estatal. E essas também são as espécies de taxas, que aí temos taxa de poder de polícia e temos a taxa de serviços, né? A taxa de poder de polícia é cobrada, que tem como fato gerador em abstrato o exercício regular do poder de polícia, taxa de poder de polícia, e a taxa de serviço, a segunda espécie de taxa, tem como hipótese de incidência a prestação de serviço público específico e divisível, efetivo ou potencial. Dito isso, meus amigos, é importante salientar que a taxa é um tributo vinculado. A taxa é um tributo contraprestacional. A taxa é um tributo que tem referibilidade. A taxa é um tributo com causa. O que é a taxa ser um tributo vinculado? É porque a taxa só pode vir a ser cobrada se há o exercício regular, se é considerado que há o exercício regular do poder de polícia, ou se há também a prestação efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível. Então, o contribuinte da taxa, o sujeito passivo da taxa, pode alegar no Poder Judiciário ou pode alegar no processo administrativo tributário que não vai pagar taxa porque não houve uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Ou seja, se não há prestação efetiva ou potencial do serviço público específico ou divisível, ou se não há o exercício regular do poder de polícia, não pode vir a ser cobrada a taxa. Por isso que a taxa, ao contrário dos impostos, é um tributo vinculado. É um tributo contraprestacional. Só pode ocorrer a cobrança da taxa se há a prestação por parte do Estado. Então, se diz que a taxa é um tributo, isso é importante, está em prova de concurso público, né? Vou anotar aqui para vocês que é muito... A taxa é cobrada em relação a um fato do Estado e não um fato do contribuinte. Então, veja, a taxa é cobrada, né, segundo a nossa doutrina aprofundada, é cobrada em razão de um fato do Estado. Por que um fato do Estado? Porque ela é cobrada em razão do exercício regular do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível, sendo que essa prestação pode ser efetiva ou potencial. Lembre que a taxa não decorre, como ocorre nos impostos, de um fato do contribuinte. Um fato do contribuinte é considerado os impostos, que são tributos sem causa. Já as taxas são tributos vinculados, decorrem de um fato do Estado. Então, veja, tributo vinculado é uma atividade estatal relativa ao contribuinte, tributo contraprestacional, tributo que tem referibilidade e tributo que decorre de um fato do Estado. Nos vemos daqui a pouco com os exercícios sobre esse tema. Um abraço. Muito bem, aluno. Se achar necessário, revise esta aula e teste sua aprendizado no quiz. Vamos seguir com o estudo da comunicação dos atos processuais em outra unidade. Por isso, não deixe nenhuma dúvida passar. Até mais.